Meus irmãos, minhas irmãs, dia 11 de janeiro, segunda-feira da primeira semana do Tempo Comum. Então, como estamos começando o Tempo Comum, vamos começar pela carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 6. É o texto que nós ouvimos na missa do dia de Natal, segunda leitura. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho. Acabamos de celebrar o tempo do Natal e agora entramos num tempo comum, não porque é um tempo menos importante, mas poderíamos dizer que é um tempo ordinário, ou seja, da ordem do dia, onde agora vamos saboreando tudo aquilo que nós celebramos o Natal e ouvindo o que Deus está nos falando. Outrora Ele falou pelos profetas, nesses tempos que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho. Então o grande desafio é ouvir a voz de Deus na realidade. Nos contextos complexos da sociedade, como estamos vivendo, também enxergando os sinais de graça do Senhor. É o Filho que nos fala, porque o Filho é a palavra. No Evangelho de hoje, também estamos vendo o início do Evangelho de Marcos. Marcos 1, 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Por que podemos dizer que o reino de Deus está próximo? Porque Jesus está próximo de nós. Ele é a autobasileia, ou seja, Ele é a própria encarnação do reino. Ele está no meio de nós. Mas para isso é preciso a gente para poder reconhecer a presença dEle no meio de nós, para poder escutar a palavra, como nos fala a primeira leitura, é preciso que a gente se converta, que a gente mude de coração. É preciso uma metanoia, uma mudança de mentalidade, porque muitas vezes a nossa lógica não nos permite entender a lógica da misericórdia, do amor de Deus. Muitas vezes a nossa lógica gera morte e precisamos entrar na lógica da vida, que é a lógica do reino de Deus. Por isso, todos nós precisamos de conversão. E a grande tentação nossa é de achar que já estamos convertidos. E aí com o risco de cairmos naquilo que a gente chama de mundanidade espiritual. O que é mundanidade espiritual? É a gente fazer as coisas de Deus, mas não movido pelo Espírito de Deus, pela lógica humana. Em vez da palavra de Deus iluminar a nossa vida, pelo contrário, a gente manipula a palavra de Deus para que a palavra de Deus justifique a vida que a gente não quer mudar. E como se tem abusado da palavra de Deus, usado e abusado da palavra de Deus. Entremos, portanto, irmãos e irmãs, nesse tempo comum, esse início de ano novo, como quem quer ouvir a palavra, como quem quer perceber a proximidade do reino de Deus na nossa vida, na nossa história. Por isso, digamos, Sacratíssimo Coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração e Esperança dos Desesperados, rogai por nós. São José, exemplo padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. E neste ano, Josefino, por intercessão de São José e de Santana, padroeira de nossa diocese, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém.